vai chegar o dia em que todos os seres do mundo visível e invisível, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo isso vai se reconciliar com Deus, que a criação inteira vai se harmonizar com o Criador. Então essa é uma afirmação que não cabe na religião, porque a religião frequentemente precisa excluir para poder se sentir dentro. Para você poder se sentir dentro, você tem que botar um bocado de gente fora. E esse é o pensamento da religião, que é um pensamento de exclusão. Agora, vem essa afirmação da palavra de Deus e diz que o fim de tudo não é exclusão, que o fim de tudo é inclusão. E aí ele diz que Cristo será tudo em todos. Quando ele está falando de Cristo, ele está falando do centro de todo o universo, de toda a criação. Não importa o nome dele como é. Uma palavra sobre o reverendo Caio. Muita unção. Pastor, por que é que às vezes as pessoas ficam querendo saber das outras quando é que elas vão se converter, por que elas não se convertem? Fala um pouquinho sobre isso. Depende, a gente fica querendo saber quando é que as outras vão se converter para aumentar o clube. O clube delas. Porque aí quando você pergunta o que você chama de conversão? Aí elas dizem, conversão é vir para a igreja. Que igreja? De preferência a minha. Então, nem sempre quando as pessoas falam de conversão, elas estão falando de conversão, elas estão falando só de inserção no meu time, fazer parte do meu grupo. Porque conversão é outra coisa. Conversão é mudança de mente, de coração, voltar o coração para Deus. Se fragilizar para Deus e admitir que Deus é o meu Deus de tal maneira que eu quero viver com Ele, nele, para Ele. E isso é conversão. Isso muda o rumo, mudam os valores, mudam os conceitos da gente. Agora, tem gente que está muito menos preocupada com isso e está muito mais preocupada em saber que o fulano deixou aquela religião, passou para essa, passou para a minha. Não importa que ele continue igualzinho. Não importa que ele era safado, ele agora é só um safado que está fazendo safadeza do meu lado. Ele antes era um cara bruto, frio, ele agora está aqui. Só que ele canta do meu lado, ele levanta a mão do meu lado, ele lê a Bíblia do meu lado. Mas não houve alterações na vida dele, ele não se tornou um ser humano melhor, ele não se tornou mais generoso, ele não foi afetado pela misericórdia. E isso aí é apenas mudança de grupo. É apenas transferência de clube religioso, não é conversão. והוא לפני סיום סוגר כבר את השער. Pastor Caio, o senhor é um ser político por natureza. O que o senhor pensa a respeito disso e o que o senhor pensa a respeito do panorama político no país que a gente vive, o comportamento dos políticos? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu só sou um ser político porque eu moro na cidade, eu moro na polis. Agora, e aí me relaciono com pessoas e a minha vida acaba repercutindo politicamente por causa do fato que se você significa algum tipo de referência para um grupo de pessoas, qualquer que seja a sua ação, a sua opinião, ela vai ter ecos de natureza política. Agora, não sou um ser político quando você imagina a política como aquela arte de conciliar os diferentes, os diversos e tudo. Eu não sou
exatamente essa pessoa, porque a grande marca da minha vida tem sido o fato de que eu expresso as minhas opiniões com clareza e não tenho feito muito esforço para viver fazendo média com as pessoas. Não sou agressivo, não sou obcecado por opiniões, mas também não sou liso. Eu tenho arestas, dá para pegar. Quem quiser saber o que eu penso é fácil perceber. Eu acho que o mundo político no Brasil é ainda extremamente primitivo, porque, em geral, aqueles que estão sendo eleitos para a representação política no Brasil ainda são pessoas muito pouco qualificadas. Em geral, são pessoas que têm interesses de natureza econômica muito grandes e que se candidatam e que conseguem arregimentar segmentos que os elejam, às vezes pensando que estão elegendo aquela pessoa para uma representação social nobre, mas de fato ela tem uma agenda escondida e está fazendo negócios, grandes negócios, lá dentro do Congresso do Brasil. E o que eu estou dizendo é apenas em linhas gerais, pois a gente tem políticos sérios, nobres, interessados na população, mas na maioria, infelizmente, a nossa representação ainda é muito mais uma representação de interesses pessoais, de negócios que envolvem grandes volumes de dinheiro do que qualquer outra coisa. Infelizmente, esse é o Brasil ainda. Eu tenho a bênção de conhecer alguns políticos que são pessoas sérias e que são amigos que eu respeito. E também conheço uma legião de outros que nada mais são do que grandes estelionatários que foram eleitos para desempenhar legalmente a sua função, defraudando os bens da nação. Talvez eu sou negativo para alguns, mas infelizmente é assim que eu vejo as coisas hoje. Eu não posso ver crentes reunidos que eu fico assim completamente atraído e aí de vez em quando eu dou uma escapadinha, entro e pego alguma coisa. I got saved in 1980. Eu fui salvo pelo Senhor em 1980. Praise the Lord. I have an American wife that she's also a believer, and the Lord brought her into this land. And I met her here. Eu tenho uma esposa americana, ela é cristã também, e o Senhor a trouxe até esse país e foi aqui que eu a encontrei. She felt that there is someone for her in this land, and I felt also someone waiting for me, so the Lord brought us together. Ela sentia que havia alguém para ela neste país. E eu aqui sentia que havia alguém para mim em algum lugar. E assim o Senhor a trouxe, nós nos encontramos. She was here studying at the Hebrew University, and meanwhile she was a secretary for the Baptist Church, for the pastor. Ela estava aqui estudando na universidade e, enquanto isso, ela era secretária de um pastor de uma igreja batista. So, of course, every famous man behind must be a woman. E certamente, por trás de cada homem famoso e importante tem que haver uma mulher. So praise the Lord, I'm very happy, and in the beginning it was hard for me to accept it, and she convinced me that it's different life when you get saved, and now I feel that, praise the Lord. No início, para mim, era muito difícil entender o que significava ser salvo. Agora, para mim, é tudo completamente claro, depois que aconteceu comigo. And after that, she went to Tiberias. She wants me to be filled also and speak in tongues, fill in the Spirit and speak in tongues. I couldn't understand what does that mean. Depois de algum tempo, ela queria porque queria me ver falar em línguas e ter dons do Espírito Santo. E aí ela me levou para Tiberíades. So she went to Tiberias and she prayed over there and fasted for 3 days. And I was here in Jerusalem. E ela foi a Tiberíades, ficou lá orando e jejuando por mim por 3 dias. Enquanto isso, eu estava aqui em Jerusalém. And actually, one of those nights I was sleeping, and all of a sudden, it was around
3 o'clock in the morning. E assim, numa daquelas noites, enquanto eu estava dormindo aí por volta das 3 horas da madrugada, I had a dream, and in my dream, all of a sudden I saw like a flash, white light. e eu estava dormindo, de repente, no meu sonho, e eu vi uma coisa como se fosse um flash de máquina fotográfica, aquela luz branca. I didn't understand, and inside that flash I saw an image of Jesus coming to me. E eu não entendi nada, mas dentro daquela luz branca eu vi assim, tipo, o rosto de Jesus vindo para mim. And all my body got sweat, and I started speaking. I didn't know what language I was speaking, and it took me a while, and then I got up. I said, "What's going on?" Eu estava dormindo, aquela visão chegando, eu comecei a ficar suado, mas já ainda dormindo, de repente, naquele sonho, eu comecei a falar em outras línguas que eu não conhecia, e eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? Aí eu acordei. So I practiced that, and I got up. And then I looked around. I had my Bible, and I started reading the Bible. I felt much better. E aí, depois daquilo, eu comecei a praticar aquilo, sem saber bem o que era, mas à medida em que eu comecei a ler a minha Bíblia, eu vi que estava tudo ali. So when my fiancée came from Tiberias, we weren't married, and I told her, she was very excited. Assim, quando a minha esposa, que naquele tempo ainda era minha noiva, voltou de Tiberíades, eu contei para ela o que tinha acontecido, ela ficou super feliz. She says, "Praise the Lord, this was the answer of my prayer." Ela diz, louvado seja Deus, porque foi a resposta da minha oração. But she told me that I have to practice it. Aí ela me disse, mas agora você tem que praticar isso. So we start going to prayer sessions and pastors and praying in tongues, and you know, like a baby, you have to learn it. E assim, depois daquilo, nós começamos a ir para reuniões de oração, orar, desenvolver a nossa espiritualidade e também falar naquelas outras línguas como bebês que estavam aprendendo esse mundo novo. We are happy, and we have 2 daughters, and I lived in the States for 2 years, and we went to different churches. It's very nice to be a believer in Jesus. E eu estou muito feliz porque Deus nos deu 2 filhas. Depois disso, Ele me levou aos Estados Unidos. Eu fiquei 2 anos lá, conheci muitas igrejas e vi como é maravilhoso você ser parte dessa família de cristãos em Jesus Cristo. It's not an easy in this country. It's like a desert. But praise the Lord, we love to live here, and as we see nice people for you, praise the Lord, and nice, God bless you. Amen. Não é fácil, às vezes, ser cristão nesse país, porque às vezes você se sente assim como se estivesse num deserto. Faltam relacionamentos, mas a gente se sente alimentado quando vem irmãos de outros países que chegam aqui e renovam o coração da gente. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Thank you, Albert. It was really a pleasure. God bless you. Thanks for serving us with such love. Thank you. Yeah. A palavra do Albert para mim foi a testificação que eu queria para a palavra que eu quero dizer a vocês. Eu estava sentado ali com vontade de falar sobre um sonho. E aí ele vem aqui e conta esse testemunho de um sonho. Eu queria que a gente lesse, e eu vou ser extremamente breve, porque amanhã nós vamos acordar cedo. Então eu farei tudo para ser breve mesmo. Diz aqui Mateus capítulo 1. Olhem só, Mateus capítulo 1, do verso 18 em diante. Diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu
para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Eu acho interessante que esse conflito aqui descrito é um dos conflitos mais sérios que podem atingir a um homem. Imagina só, você está noivo ou você está recém-casado. No caso dele era um noivo que tinha já o direito naquela relação conferido a um esposo, mesmo que ele ainda não tivesse possuído Maria como mulher, sexualmente falando. Entretanto, pela lei, ela já era dele, com as mesmas implicações. E aí, de repente, você chega e a menina está enjoando, tá assim, não sei o que é, ela está sem jeito, e vai, e ele está ali, o que foi, bem? O que foi, amor? Eu sei que foi alguma coisa que você comeu? Eu não sei. Eu não sei. Aí vai, 1 mês e meio, não pode comer nada. E vai, 2 meses. Aí começa, ela vai ficando inchada, o narizinho dela vai alargando. A batatinha da perna ali, o pé, o calcanhar vai inchando. E ela vai. Aí depois a barriguinha começa a crescer. Ele fala, que aconteceu, meu Deus? E eu que pensava que essa menina era diferente. Aí você imagina a cabeça desse homem. Imagine a sua cabeça, multiplique isso por 100. E naquela época, uma menina que fizesse um negócio desse ia se transformar em monumento em praça pública. Né? Hoje em dia você acha ruim, sofre, dói, e as consequências são nenhuma. Naquele tempo ela seria apedrejada, ia ser levada para frente, para a praça, e iam jogar pedra nela, chamando-a de adúltera, porque o que ela tinha cometido era um adultério na visão da lei. E a agonia dele é enorme. Não adiantava o pai dela chegar para ele e dizer, olha, eu juro que ela não conheceu ninguém, ela não saiu de casa. Ele ia dizer, mas então alguém entrou na sua casa. Não saiu do quarto, passou pela fresta. Mas que atingiu. E o conflito dele é enorme, não havia palavra humana para dissuadi-lo daquilo. Nem juras, nem promessas, nem convicções de outra natureza. Apenas se diz aqui que ele era um homem bom e justo. Todo homem bom e justo é discreto. Toda bondade encontra o seu lugar. A bondade pode ser extravagante no fazer o bem, mas é sempre absolutamente discreta no que diz respeito a não provocar o mal. E aí quando ele vê aquilo, ele se recolhe à sua discrição. E pensa, o que eu vou fazer para não tornar a tragédia dessa menina maior? Que alguém a conheceu, não há a menor dúvida, ela está grávida. Agora, eu não quero vê-la esmagada, arrebentada, punida, sob a sentença de uma pena capital. Eu vou sair devagar, eu vou me recolher. Eu vou, assim, de maneira extremamente lenta, fazer de conta que esse negócio foi adiado. Eu vou desmontar essa relação. Eu vou ver se de alguma forma eu consigo fazer com que as consequências disso não sejam a morte para ela. Ele está nessa agonia quando ele tem um sonho. Uma dessas noites em que ele dorme, mas tem mais pesadelo do que qualquer outra coisa, a Bíblia diz que um anjo entrou no inconsciente dele. E é isso que eu acho interessante, porque a Bíblia não diz que ele sonhou com um anjo. A Bíblia diz que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho.
Ou seja, o relato bíblico introduz objetividade na subjetividade, introduz um elemento alien no inconsciente. E aí, no sonho dele, entra esse anjo do Senhor, que na Bíblia se manifesta de muitos modos. Você vê anjos que comem churrasco com Abraão. Você vê anjos que demandam sacrifícios oferecidos ao Senhor e desaparecem numa chama de fogo, como aconteceu com aquele que trouxe a notícia do nascimento de Sansão para os seus pais. Você vê anjos que são tão bonitos, tão atraentes, tão desejáveis, que alguns deles chegam em Sodoma e Gomorra e a moçada de Sodoma e Gomorra fica doida pelos anjos. Tão doida que Ló, que tinha umas filhas maravilhosas, ofereceu às meninas: levem as minhas virgens. E eles disseram: não, a gente quer esses bonitões que entraram aí. Que era um anjo impressionante. Você vê anjo que aparecem em formas diversas, como o Novo Testamento fala de uns que se manifestaram na ressurreição como se fossem relâmpagos, aquelas criaturas Spielbergianas. Ou outros, como no livro de Ezequiel, que vêm com aparatos que nos lembram as descrições de discos voadores. Ou aqueles do livro do Apocalipse, que são anjos com olhos por todos os lados. O anjo é um olho múltiplo, é um olho de mosca angelical. Para onde ele olha é olho para dentro, é olho para fora, olho para o lado, olho que chega para dentro, olho que olha para cima, é olho. E eles gritam: santo, santo, santo é o Senhor, cheios de olhos. Alguns deles se manifestam em visões, outros em revelações, outros em aparições com visibilidade. Mas esse aqui entra num lugar secreto. Ele visita o inconsciente de José, esse porão aonde os sonhos são elaborados. Por que eu estou falando de sonhos? Porque eu acho que, infelizmente, nós somos a civilização que desaprendeu a sonhar. Esse foi o século de tudo, menos o século do sonho. A humanidade sempre levou a sério seus sonhos até o século XX. Na antiguidade, a gente lê na Bíblia, os sonhos eram considerados elementos e produções extremamente importantes. Oráculos eram dados através de sonhos. Autorrevelações eram trazidas através de sonhos. Preconições, profecias podiam vir através de sonhos. Autocompreensões podiam chegar através de sonhos. É só bem depois, na história humana, que os sonhos começam a ser deixados de lado. Mesmo a psicanálise moderna leva a sério os sonhos. Seja em Freud, com sua visão um tanto obcecada da conexão de sonhos com o elemento erótico, ou seja em Jung, onde os sonhos são muito mais profundos na visão dele. E ele acreditava tanto em sonhos, e era também um cristão, que achava que não só nós sonhamos os nossos sonhos individuais, mas nós sonhamos sonhos que se acumulam no inconsciente da própria coletividade. Um dia, esses sonhos todos que se adensam, formando elementos, arquétipos, ou seja, simbólicos fortes, se derramam sobre a sociedade inteira, fazendo com que uma geração toda sinta os mesmos sentimentos e dê as mesmas respostas à vida, sem nem saber porquê. É o chamado inconsciente coletivo. Agora, nada disso é novo, porque o direito de primogenitura dessa percepção não é de Freud, nem de Jung, e nem de José do Egito. É antes disso. Sonhos são maravilhosos, porque eles são a substância da imaginação da alma. Quando a alma imagina, isso é um sonho. Esse sonho ou pode ser uma autorrevelação. Às vezes, através de um sonho, Deus deixa você se ver. Se ver de modo simbólico.
Às vezes, através de um sonho, você arruma os pedaços do que está desarrumado no seu mundo. E se você presta atenção naquele sonho, às vezes, no dia seguinte, você se lembrar dele, ponderar e meditar nele, de repente você começa a descobrir conexões entre aquilo e o seu mundo circundante, e aí aquilo que aparentemente está desorganizado, subitamente se arruma, e você diz, já sei. Outras vezes, os sonhos podem ser premonitivos. A Bíblia fala desses sonhos que falam do futuro e que padecem de interpretações. Só que aqui nesse texto, a manifestação desse sonho é a mais extraordinária de todos. Porque o que se está dizendo aqui é que os meus sonhos podem ser visitados por anjos do Senhor. Eu fico admirado como a gente não leva a sério os sonhos. Durante muito tempo eu não dei a mínima para os meus sonhos. Até que eu comecei a perceber a utilidade enorme deles. Sabe quando é que eu comecei a perceber a utilidade deles? Aí por volta do ano de 1982, uma determinada noite eu sonhei com um minotauro. É esse ser da mitologia que vivia num labirinto e que era metade homem, metade besta. Esse ser vociferante corria atrás de mim num labirinto e eu fugindo dele. De repente eu me encontrava num cenário amazônico, numa tribo de índios, onde as maloquinhas eram todas construídas em cima de palafitas. E ele correndo atrás de mim, eu subia na varanda daquelas malocas. À medida em que eu corria, ele vinha por baixo destruindo as palafitas e eu correndo para conseguir chegar adiante. Um esforço enorme. E era metade gente, metade besta. Eu acordei desesperado. No dia seguinte, um grande amigo meu me traiu. E eu não fiz nenhuma conexão. Passados 2 anos, eu estou dormindo e de repente o minotauro chega. Na mesma cena amazônica, a mesma situação, e eu correndo, ele atrás de mim, metade gente, metade homem. Era um homem que se bestializara. O animal dominara o humano. E eu estou ali naquele desespero, levando o sonho, angustiado. 3 dias depois, uma outra situação de traição com alguém que trabalhava comigo, que me fez muito mal. Passados mais uns 3 anos, eu estou dormindo, o minotauro apareceu. E eu estou lá, de repente, eu acordo. Quando eu acordo, falei, não, agora eu já sei o que é. Toda vez que esse bicho aparece, alguém que tinha cara de gente virou bicho para mim. Botei o joelho no chão, comecei a orar, falei, Senhor, me prepara para o bicho. E aí quando o bicho chegou, falei, pode vir quente que eu estou fedendo. Eu sonhei com o minotauro outras vezes e eu descobri uma coisa. Que a forma de Deus plantar preconições no meu espírito em relação a situações dessa natureza no meu futuro imediato é através desse símbolo. E de lá para cá eu comecei a prestar muito mais atenção nisso. E hoje em dia eu converso comigo mesmo quando eu estou sonhando. Eu sei que eu estou dormindo, eu estou sonhando, mas eu falo, eu interajo, eu discuto com o sonho, eu faço pergunta, me explica isso melhor. E eu descobri que você desenvolve isso. Isso aumenta quando você presta atenção nisso. Isso é o que eu chamaria de a terceira inteligência. Você tem a primeira inteligência, que é do QI. Você tem a segunda inteligência, que é do QE, da inteligência emocional. E você tem a terceira inteligência, que é QE2, é a inteligência espiritual. E ela se conecta com essas dimensões do sonho. Agora veja como isso é forte. É tão forte que na hora que Deus quis acalmar um marido que estava se sentindo traído, Ele não mandou um sacerdote. Ele mandou um anjo entrar no sonho do cara. Você vai lá no sonho,
planta no inconsciente dele uma convicção, porque ele vai acordar outro. Você já viu o oposto acontecendo já? Quando tua mulher sonha que você aprontou. Hein? Você nunca ninguém teve essa experiência? Isso aí acorda de manhã, a bicha tá trombuda. Chega você e ouve assim. Você diz lá, viu, bote? Ela foi visitada, não foi pelo anjo do Senhor, foi por um demônio nessa noite. E às vezes não precisa nem do demônio, ela foi visitada por uma lembrança a teu respeito. A última impressão. Eu nunca viu isso? Será que isso acontece também lá em casa? Sua esposa acorda assim. Antigamente eu não sabia o que era. Hoje em dia eu digo assim, com o que é que você sonhou? Ah, não, eu sonhei com isso, com aquilo, eu sonhei com fulano, eu sonhei e tal. Eu digo, então calma, vamos aprender com esse sonho. Pode ser que esse sonho esteja falando mais de você para você. Vamos ver qual é o caminho desse sonho. E aí você vai descobrindo frequentemente que aquele sonho não é dela para ninguém, não é de ninguém para ela, é um sonho dela para ela. Para ela entender onde é que ela é mais frágil, mais vulnerável, o que é que tem valor demais que não devia ter, enfim, para reorganizar o mundo de cada um de nós. Às vezes é num sonho que você descobre que você odeia alguém. O consciente te proíbe de admitir isso, afinal você é crente. Crente não odeia. Você passa o dia inteiro dizendo, eu amo, irmão, aleluia. Aí sonha e mata o cara. Porque o inconsciente não é crente nem ateu, o inconsciente é verdade pura. Censura não dão lá. Você já viu que às vezes no inconsciente, às vezes o cara vai para a cama com quem ele não devia ir. O que é aquilo? É? É. O que é aquilo? Sabe o que é? É uma forma da tua alma dizer para quem que você se inclinou, ainda que a sua mente diga não é verdade, não é verdade, não é verdade. Acordado você diz, está amarrado, sai daqui, em nome de Jesus, mas na hora que dorme... É onde a luz vermelha acende, diz, olha, toma cuidado aí, não fica sozinho na ilha deserta com ela, porque aí tem fogo. Tem uma química propensa, tem chance de combustão espontânea, então vira para lá. Às vezes não tem cara esse sonho, né? Outro dia uma senhora me falou, meu, tem tanto sonho erótico, pastor, mas não tem cara de ninguém. Eu digo, mas não tem nem do seu marido, não. Aí eu falei, então, sabe qual é a mensagem? Não, qual é a mensagem? Eu digo, a sua alma está dizendo, eu estou carente. Porque quando tem cara, a senhora está menos carente. Quando não tem, está dizendo, serve qualquer um. Então, vai cuidar dessa área. Vai cuidar. Porque não tem nem cara. É chuta de bate-pronto. O que eu estou dizendo? Isso aqui é sério. Vocês não acham que é sério o que eu estou falando? É muito sério. Alguém falou, é pior que é, né? É muito sério. A mensagem que está por trás disso aqui, gente, é que a nossa grande vulnerabilidade não está no nosso consciente, está no nosso inconsciente. Porque quando as coisas são plantadas no nosso inconsciente, elas não se transformam necessariamente em comportamento, mas elas sempre se transformam em valor. Às vezes, você até tapeia o inconsciente com o seu legalismo, o seu moralismo, o seu comportamentalismo, suas decisões pessoais. Você mantém a maquiagem da vida, mas os valores mudaram. Porque quando o nosso sentir sobre a existência muda, você pode até desempenhar um papel diferente, mas você vai ser sempre uma outra pessoa.
E o que me chama a atenção é que na hora que Deus quer resolver um dilema básico, essencial da alma de um homem angustiado, que se sente traído, com o futuro arruinado, Ele chama um anjo e diz assim, entra no sonho dele. E o anjo entra lá não como um personagem subjetivo, mas ele entra na subjetividade de maneira ativa para levar uma mensagem, uma revelação de Deus ao inconsciente daquele ser humano que acorda diferente. Quando ele acorda, número 1, sabendo que ele não é um traído. Número 2, que a menina está grávida sim, mas o pai é Deus, é o Espírito Santo. Número 3, que o ente santo que vai nascer é o Salvador do planeta. E que o nome dele será Jesus, porque ele vai viver para cumprir o papel do nome. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E que mais do que isso, aquele menino era a encarnação de uma profecia antiga. Era Emanuel, Deus visitando a humanidade. Não é uma coisa maravilhosa? Quais as implicações disso, gente? A implicação é que a gente devia, número 1, voltar a prestar atenção com aquilo que a gente sonha. Pode ser que Deus esteja querendo falar conosco, ou esteja querendo falar de nós, ou esteja querendo falar acerca do nosso futuro, e a gente não está ouvindo nada, porque as nossas noites estão cinzentas, e a nossa imaginação morta para perceber a presença do sonho. Segundo lugar, ofereça o seu inconsciente a Deus quando você for dormir. Ofereça. O Senhor está aqui. Meu consciente é teu e eu te presto um culto racional quando eu estou acordado. E quando eu estou dormindo, eu quero que tu visites a minha alma. Como diz o Salmo, até enquanto durmo o Senhor me ensina. Fala comigo, para eu aprender quem eu sou, discernir coisas minhas. Não fique sempre pensando que você sonhou aquilo porque comeu um bacalhau mal feito. Às vezes é. Mas mesmo quando é o bacalhau só tem o poder de gerar o distúrbio, mas ele não tem o poder de determinar o sonho. Preste atenção sempre no sonho. Porque no mínimo ele está falando daquilo que é a besteira sua. Eu só sonhei besteira, mas foi você que sonhou. Então preste atenção na tua besteira, você está bobo demais. Presta atenção. Porque se não for revelação de Deus, é revelação de ti para ti. Presta atenção. E peça a Deus para que os dilemas, as dúvidas da sua vida sejam acalmadas dentro de você. Porque Deus plante mensagens no interior do seu ser que façam você acordar sabendo para onde ir. Em nome de Jesus. Dá para a gente acreditar nisso? Não é para ninguém ficar hiper místico, nem dizer, anjinho, entra aqui no meu sonho, não é nada disso. A gente ora para o Senhor. Agora o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. E aqui está dizendo que quando Deus quer, eles não se acampam só ao redor, se acampam dentro. E dão mensagens de Deus, porque anjo é mensageiro, é carregador de notícias de Deus para você, em nome de Jesus. Amém? E aí acorde melhor. Comece a escrever o que você sonha. Pondere e medite. Aquilo que você não tem discernimento para isso hoje, pode ser que amanhã se transforme num oráculo de Deus para a sua vida. Agora saiba, sonhos só fazem sentido quando o que eles nos dizem fazem sentido com a palavra. Esse sonho de José aqui só fez sentido porque citou Bíblia para todo lado, né? Se você sonhar mandando você fazer aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, você diz, aí pode dizer à vontade, está amarrado em nome de Jesus. Mas se tiver consonância com a palavra, gerar um conforto, uma convicção, uma certeza, uma direção, vá em frente, você vai se tornar mais inteligente do que os sábios da sua geração, que só contam com o que ir e com o que é. Você vai contar com a inteligência do Espírito, em nome de Jesus. Vamos orar?
Ó Pai, agora leva-nos em paz, ajuda-nos a dormir bem, ajuda-nos a sonhar bem, ajuda-nos a lembrar o que sonhamos, ajuda-nos a discernir os nossos próprios sonhos, ajuda-nos a nos conhecer melhor. Porque nos conhecendo melhor, nós vamos conhecer mais da Tua graça. Porque nós vamos saber que se Tu nos amas tanto a ponto de dar Teu Filho, nos conhecendo completamente, mesmo quando a gente se conhece e se assusta conosco mesmos, é porque Tu és de fato o Deus do compromisso, da fidelidade, do amor, que conheceste a nossa alma e não nos desprezaste. Ajuda-nos a aprender a viver melhor dentro de nós e a ter essa inteligência que só tem aqueles que oferecem o inconsciente a Deus. Amém. Eu peço que Tu visites a cada um de nós aqui, amém, com essas mensagens da noite que nos ajudem a viver melhor de dia. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Quando a Bíblia faz distinção entre elas, é só pedagógica. Porque na prática, ninguém sabe até onde um vai e aonde isso começa. É o mistério do Criador. Seu nome, querido? Ilvan. Com I. Tá. Dia 23 da tarde. Poderia me conceder uma entrevista? Jornal a palavra? Aperta o botão e vai gravando. Tá bom? Então eu procuro. Pode me procurar, tá bom? Tá, querido. Tudo bem? Como é que vai? Eu queria te conhecer. Alegria minha. Nós estamos com terra. É mesmo? Você é amazonense? Eu estou pastoreando no Acre. Ah, é? Lá em Rio Branco. Qual é a sua igreja? Metodista Verdeano. Que beleza. Você começou lá com o pastor Messias? Lá na... Não, o Messias é da Wesley. Wesley, você é metodista Wesley. O Messias é da Wesley. Eu comecei em Manaus. Aí depois fui para Rondônia. Estudou em Manaus? Estudei em Manaus, fui para a Faculdade Batista em Manaus. Aí fui pastorear em Rondônia e agora estou no Acre, lá em Rio Branco. Que beleza. Eu conheço o Zé João. Está feliz? Deus te abençoe. Muita paz, amado. Bom te ver aqui em Jerusalém, viu? Só que aqui não tem tambaqui, não tem jaraqui, não tem farinha do arenim, não tem nada disso. Tem que esperar para lá para Jerusalém. Lá vai ter isso tudo. Dá para tirar uma foto do outro? Claro. Ô, irmão, dá para você tirar uma foto nossa aqui? Amém. Eu tenho foto sua em casa, estou aqui com o Zé João. Isso. Beleza. Deus te abençoe. Tudo bom? O senhor imagina como eu me sinto melhor. Amém. A respeito desse negócio.